nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso nos faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse povo, o Deus poderoso os faz triunfar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Prontos pra lutar e não recuar, nunca desistir, nem desanimar, e o Evangelho ao mundo levar. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, ó se nasceu, ó se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus. Monte Sião, Monte Sião. Está surgindo um povo valente, temente e prudente pra guerrear. Em marcha firme, levando a espada, a fiel palavra pra almas salvar. Esse exército, quem vai à sua frente é Jesus, fortemente os fazendo ganhar. Não adianta parar esse
Saúdo a todos com a graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Graças a Deus estamos de novo aqui na Escola Dominical, neste dia maravilhoso que o Senhor tem preparado para nós. E muito feliz por saber que você está aí também com sede nesta palavra maravilhosa que nos alimenta, que é a poderosa palavra do Senhor. Amém? Eu convido você a orar. Vamos orar ao Senhor para que Ele nos dê direção e continue nos ensinando. Amém? Deus eterno e soberano, graças te damos, Deus, por essa escola dominical. Que o Senhor venha, como sempre, ministrar, Senhor. Somos apenas um simples instrumento feito de barro, Senhor. Mas sabemos, Deus, que o teu tesouro, aleluia, há um tesouro, Deus, que habita o vaso de barro, Jesus, que é o teu Espírito Santo. Então, que o teu Espírito Santo, Deus, continue ministrando, nos ensinando, e que esta palavra, Deus, possa penetrar a nossa alma, possa ir na divisão, Senhor, da alma e do Espírito, Senhor, e que possa produzir bons frutos em nossa vida, para a glória do teu nome. Fica conosco, Jesus, e assim que eu te oro e te agradeço. Amém. Glória a Deus. E hoje nós vamos meditar num tema muito maravilhoso. Um tema que o Senhor colocou dentro do meu coração. Glória a Deus. E o tema fala sobre a necessidade de viver em oração. Glória a Deus, né? E o texto da Escola Dominical, eu convido você a abrir sua Bíblia, Mateus capítulo 26, do versículo 36 ao versículo 44. Vamos ler em nome de Jesus? Mateus, capítulo 26, do versículo 36 ao 44, diz assim: Então chegou Jesus com eles a um lugar chamado Getsêmani, e disse a seus discípulos: Assentai-vos aqui, enquanto vou além orar. E, levando consigo Pedro e os 2 filhos de Zebedeu, começou a entristecer-se e a angustiar-se muito. Então lhes disse: A minha alma está cheia de tristeza até a morte. Ficai aqui e velai comigo. E, indo um pouco mais para diante, prostou-se sobre o seu rosto, orando e dizendo: Meu Pai, se é possível, passa de mim este cálice. Todavia, não seja como eu quero, mas como tu queres. E voltando para os seus discípulos, achou-os adormecidos e disse a Pedro: Então nem uma hora pudeste velar comigo? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne é fraca. E indo segunda vez orou dizendo: Pai meu, se este cálice não pode passar de mim sem eu o beber, faça-se a tua vontade. E voltando, achou-os outra vez adormecido, porque os seus olhos estavam pesados. E, deixando-os de novo, foi orar pela terceira vez, dizendo as mesmas palavras. Glória a Deus. Vimos aqui nesse texto maravilhoso, né? A necessidade que Jesus sentia como homem de viver uma vida de oração. A minha alma está cheia de tristeza. Até a morte. Ficai aqui e velai comigo.
todas as coisas te são possíveis. Afasta de mim este cálice. Não seja, porém, o que eu quero, mas o que tu queres. Dormes. Não podes vigiar 1 hora. Coisa linda, né, amados? Glória a Deus. O próprio Deus, né, que nos criou, como diz lá em Colossenses, no capítulo 1, que tudo foi feito por Ele. E sem Ele, nada do que se foi feito se fazia. Glória a Deus. E nós vimos agora Ele nos ensinar este elo maravilhoso, porque Ele sabia que a morte de cruz de um calvário iria rasgar o véu do templo, de cima a baixo. Glória a Deus. Vamos ensinar por que foi de baixo para cima? Foi de cima para baixo. Glória a Deus, porque só quem abriu este caminho foi o Deus que se fez homem, o Senhor Jesus Cristo. O caminho foi aberto por Ele. Glória a Deus. Ele que está acima de tudo e de todos. E Ele aqui nesse texto extraordinário, né? Glória a Deus. Lá no Getsemane, Ele com os seus discípulos,
bem próximo de ser preso, glória a Jesus, ser traído por Judas com um beijo. E ele leva seus discípulos naquele lugar que ele tinha costume de frequentar para buscar o Deus Pai em oração, para nos deixar o exemplo. Glória a Deus. E ele vai ali para aquele lugar e ele sabe que se aproxima aquele momento dele sofrer, como diz Isaías no capítulo 53, de sofrer todas as nossas dores, de uma só vez. Paulo diz isso, glória a Deus, e o autor de Hebreus também diz, de uma só vez, só bastou uma única vez, porque o sacrifício foi perfeito, glória a Deus. E de uma só vez, ele carregou o pecado de toda a humanidade, né? Mas aí existe o livre-arbítrio, para que a humanidade reconheça que ele fez isso. Eu costumo dizer que a salvação é como um casamento. Só existe casamento se os dois disserem sim para esta união. E só existe salvação, glória a Deus, se os dois disserem sim. Jesus já disse o sim, glória a Deus. Quando ele morreu lá na cruz do Calvário, ele disse o sim para nós. Sim, eu te amo, glória a Deus. Sim, eu quero te salvar. Sim, eu quero te levar para viver comigo para sempre. Agora é necessário que o ser humano também diga assim, sim, Senhor Jesus, eu te amo também. Sim, Senhor, eu reconheço que sou pecadora. Sim, Senhor, eu reconheço que eu preciso de um Salvador. Sim, Senhor, eu quero sim morar para sempre na glória com o Senhor. Mas esse sim tem que vir da alma. Quando esse sim vem dos lábios, não surte muito efeito. É como aquela semente, sabe? Que caiu entre pedregais e aquela semente que caiu entre espinhos. Elas até nasceram, mas não tinha raiz. E a outra foi sufocada pelos problemas. Então o sim tem que vir da alma. Glória a Deus. De dentro, do mais profundo ser. E ele nos mostra aqui, olha, eu abri este caminho da oração. O autor de Hebreus, lá no capítulo 4, ele deixa bem claro, ei, eu abri o vivo caminho. Vocês agora têm acesso ao trono da graça. E às vezes estamos nós pisando em favos de mel. Glória a Deus, né? E aqui o Senhor nos ensina amplamente que a alma dele estava angustiada. Angustiada, muito angustiada. Ele diz assim, a minha alma está cheia de tristeza até a morte. Aí agora ele pede aos discípulos, ei, ficai aqui, vigiai comigo. Jesus viu a oração como algo, glória a Deus, que é como se um soldado tivesse na sentinela. E a oração nos dá essa visão. Glória a Deus. A oração, ela amplia a nossa visão. É um sentinela sempre atento. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. E ele na sua angústia, glória a Jesus, né? Ele pede, ei, vigiem comigo, orem comigo. Aí no versículo 40, a Bíblia diz que ele volta, e quando ele volta, que tristeza. Ele encontra os discípulos, glória a Jesus. Os seus discípulos estavam adormecidos. E não é este quadro, e não é este cenário da nossa atualidade. Estamos tão adormecidos, tão desapercebidos que a oração ela sempre ocupa o último lugar e às vezes nem o último lugar. Glória a Deus. É por isso que tantos fracos, é por isso que tantos parados, é por isso que tantos desviados, glória a Deus, afastados, longe
da presença de Deus. É por isso tanta carnalidade dentro das igrejas. Glória a Deus, porque falta o essencial. Deixa eu frisar aqui que oração não é opcional. Deixa eu frisar que oração é necessário. Glória a Deus. É uma necessidade vital para que nós possamos permanecer vivos espiritualmente. É uma necessidade vital a oração. Glória a Jesus. Mas Jesus chega e encontra os seus discípulos, mesmo Jesus pedindo. Dá para você imaginar? Meu Deus, se eu fosse discípulo, eu não tinha dormido, eu tinha vigiado. Será? Assim como Jesus pediu aos discípulos. Deus hoje ele pede para nós isso. Ele usando seus servos, ele diz assim, orai sem cessar. Paulo frisou isso à igreja de Tessalônica. Orai. Orai. Como, Paulo? Como o Espírito Santo quer que nós venhamos orar? Orai sem cessar. Não parem. Glória a Deus. Não percam tempo. Louvado seja o nome do Senhor. Né? E Jesus encontra dormindo. Aí Jesus olha para Pedro e essa frase de Jesus, meu Deus do céu. Jesus diz assim para Pedro, então nem uma hora, glória a Deus, pudesse vigiar comigo? Em uma hora, nem uma hora. Jesus achou uma hora de oração pouco. E olha que na época de Jesus, os dias não passavam como estão passando agora. Os dias não estavam se abreviando como estão hoje. Uma hora, glória a Deus, não pudesse vigiar uma hora. O que Jesus diria dos nossos milésimos de segundos? O que Jesus diria dos nossos 1, 2, 3 minutos de oração? Irmãos, deixa eu dizer uma verdade. É vergonhoso. Glória a Deus. É vergonhoso. Sem sombra de dúvida. A nossa atitude a respeito da oração, né, é uma atitude vergonhosa. Louvado seja o nome do Senhor. Às vezes nem para 1 minuto, 5, 4 nós temos tempo. Mas o interessante é que a gente passa 2, 3, 4, 5 horas no celular e a gente nem se percebe que passou esse tempo todo. E o interessante é que a gente vai para o shopping e passa o dia quase todo e nem se percebe. Ah, mas se tratando de oração, não. Se tratando de oração, dá uma inquietação, sabe? E sabe o que a gente ainda tem que engolir nas igrejas? É aqueles irmãos, glória a Deus, que permanecem sentados porque não conseguem dobrar os joelhos. Ou então que na hora da oração é algum motivo para eu ir lá no banheiro, é algum motivo para eu tomar água, é algum motivo para tudo, menos para orar. E ainda quer ter graça. E ainda reclama de tudo. Vê defeito em tudo, nada presta. Todos são errados, menos ele. Menos esse crente. Glória a Deus. Meu Deus, como nós precisamos mudar os nossos conceitos. E compreender que oração é vital para a nossa vida. Sem oração não existe vida espiritual. Sem oração não existe comunhão com o céu. Como? Como cumprir o que Deus disse lá em Mateus 16 para Pedro? Pedro, o que ligares na terra será ligado no céu. E o que desligares na terra será desligado no céu. Como? Se nós não temos tempo para falar com Deus. Jesus disse para Pedro, Pedro, nenhuma hora pudesse vigiar comigo. Aí Deus frisa, bem frisado. Vigiai e orai. Deixa eu te dizer que esses dois verbos estão no imperativo afirmativo. Jesus não estava dizendo assim, se vocês quiserem, pode ser. Vocês podem orar assim, uma vez no mês, não tem problema. Se vocês não tiverem muito tempo, vocês podem orar uma vez por ano, também não tem problema não. Não, Jesus não estava dando opções. Jesus estava dando ordem.
Jesus estava mostrando a importância de se orar. Quando ele diz assim, orai, imperativo, ordem. Glória a Deus. Vigiai, imperativo, ordem. E o que eu acho lindo de Jesus é porque ele manda, glória, porque ele pode mandar, ele não pode ser mandado. Deixa eu abrir um parêntese. Ele não pode ser mandado. Eu determino que você faça agora, Senhor. Se o Senhor não fizer, eu não vou mais fazer isto. Olha agora, que aconteça agora. O Senhor, ele não é mandado. Isto é obra diabólica. Quem está por trás desses incentivos de orações, entre aspas, é o diabo. Jesus, ele não pode ser mandado. Jesus, ele manda. Glória a Deus. E ele manda, e diz por que ele manda. Glória a Jesus. E ele diz por quê. Olha como ele diz. Para que não entreis em tentação. Aí a gente recorda as frases de Pedro. Ah, Senhor, pode todos te trair, menos eu. Estou pronto até para morrer contigo esta noite. Aí o Senhor, olha, meu Deus, não sabe nem o que está dizendo Pedro. Louvado seja o nome do Senhor. Satanás pediu para se andar a tua vida, Pedro. Mas eu intercedi por ti. Glória a Deus. Né? Aí o Senhor diz, para que não entreis em tentação, na verdade o espírito está pronto, mas a carne é fraca. O Senhor quis dizer, ei, não esqueçam, vocês habitam no corpo pecaminoso. Esse corpo pecaminoso que guerreia com você mesmo, todos os dias, para você não fazer a vontade de Deus, para você não caminhar, glória a Deus, na presença do Senhor. Interessante que o primeiro inimigo nosso somos nós mesmos. E aí a necessidade de orarmos. Porque quando nós entramos em jejum e em oração, a gente está dizendo para o nosso próprio corpo, ei, não é você, corpo pecaminoso, que manda no meu espírito, mas é o meu espírito que manda em você. Glória a Deus. Então é essa necessidade de nós estarmos em oração. Né? O espírito, ele é forte, mas a carne, ela é fraca. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então o Senhor, ele nos dá essa lição extraordinária. Aí a Bíblia mostra que segunda vez o Senhor, glória a Deus, foi orar, né? E no versículo 43, a Bíblia diz que quando ele volta outra vez, meu Deus, o próprio Senhor alertando, ei, deu ordem, vigiai e orai, para que vocês não entrem em tentação, ei, o espírito de vocês estão fortes, mas espera aí, deixa eu te dizer, o espírito de vocês estão fortes, mas deixa eu te dizer uma coisa, a carne é fraca, Jesus vai lá, ora, quando volta, o que acontece, missionária? O que acontece hoje nas igrejas, amados? A gente escuta tanto e pouco a gente obedece, glória a Deus, né? O Senhor tem falado tanto e pouco temos dado ouvido ao que Deus tem, né? O que Deus quer na nossa vida. É uma tristeza, né? Aí o versículo 43 diz, voltando, achou-os outra vez adormecidos. Por que, missionária? Porque os seus olhos estavam carregados, né? Assim, não que estão os nossos olhos, carregado da luta diária, do fardo pesado, carregado de tanto olhando as coisas na internet, na TV, o filme que passou, a novela que tá boa, os olhos pesados, mal conseguem enxergar aquilo que Jesus está pedindo. Não é verdade, mas glória a Deus. Mas, missionário, o que é orar? Eu nem sei o que é orar. Orar é falar com Deus. Orar é pedir a quem tem para dar. Orar é clamar a quem pode resolver. Orar é uma forma
de esperar sabiamente. Quem ora tem esperança. Quem ora sabe esperar. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Ô missionário, e quem ora? Quem ora? Ora quem tem fé. Glória a Jesus. Ora quem acredita. Ora, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ora, não sai do lugar. Quem ora, não se desespera. Quem ora, vai dormir tranquilo. Quem ora, recebe vitória. Quem ora, tem vida espiritual. Aleluias com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Quem ora, não vive reclamando não, murmurando, se maldizendo não. Olha, quando você vê um crente murmurando, se maldizendo, é porque ele faltou o óleo chamado oração. Ele ringe, fica ringindo o tempo todinho. Nada presta, tudo é motivo de estar reclamando. Louvado seja o nome do Senhor, murmurando. Está faltando o óleo da oração. Quem ora, aleluias, tem paz. Quem ora é pacífico. Quem ora é temperante. Quem ora tem domínio próprio. Quem ora é capaz de dizer para o seu eu: ei, cale-se. Ei, fique calmo. Ei, se aquiete. Louvado seja o nome do Senhor. Louvado seja Deus, né? É um privilégio viver uma vida de oração. Missionário, como orar? Glória a Deus. Como orar? Mateus capítulo 6, louvado seja o nome do Senhor, né? Tem duas maneiras aqui que o Senhor reprova completamente. Por exemplo, orações repetidas. É reprovado por Deus. Mateus 6, 7 diz assim: orando, não useis de vãs repetições. Então, essa história de estar repetindo oração, interessante que tem crente que está fazendo isso. Parece que está na era do paganismo, né? Tem crente que faz uma oração, copia lá e todo dia lê aquilo. Não, irmãos. Glória a Jesus. As coisas velhas passaram. Nós não precisamos de nada copiado, decorado, porque a Bíblia diz que o Espírito Santo, na hora da oração, intercede sobre nós com gemidos inexprimíveis. É o Espírito Santo que nos, aleluia, que põe na nossa boca as palavras na oração. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então, nada de oração repetitiva. E a segunda coisa que Deus reprova, glória a Deus, é uma oração para exaltar a si mesmo. Está no versículo 5. E quando orares, não sejas como os hipócritas, pois se comprazem orar em pé nas sinagogas. E também eles querem ir até para as esquinas das ruas orarem. Para quê? Aí a palavra de Deus diz: para serem vistos pelos homens. Em verdade vos digo que já receberam o seu galardão. Então, nada de orar para dizer que ora lindo, que ora bonito, que é o crente que mais ora, que ora. E já recebeu o galardão. O galardão é de hipocrisia, né? Então, a oração não é para exaltar ninguém. Louvado seja o nome do Senhor. Não é para exaltar homem. A oração, quem nós exaltamos é Deus. E como o Senhor, né? E como o Senhor nos ensina a orar. É tão lindo orar, amados. Orar, e Deus deu uma receita que linda, né? Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro, a gente ora como se estivesse falando um filho com um pai, né? A gente ora para Deus como se fosse realmente um filho com um pai. Nós somos filhos de Deus. Isso está claro, né? Em João 12, glória a Deus, em 1 João 3, está claro, somos filhos de Deus. E a oração é isso. A oração é um filho falando com o seu pai, né? E quando o filho vai falar com o pai, ele tem que ter respeito. E foi isso que o Senhor ensinou aqui, ó.
quando orares, né? Portanto, vós orares assim: Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o teu nome. Primeira coisa, respeito. A gente já começa a oração com respeito e uma adoração, né? Uma exaltação a Deus, Pai nosso que estás no céu. E a gente começa a orar, Deus soberano. Outros dizem, Senhor, Rei da Glória. Outros falam, Deus magnífico. Outros falam, amante da minha alma. Senhor, Deus todo-poderoso. Cada um tem uma forma de exaltar a Deus quando começa a orar. Então a oração ela já começa exaltando ao Senhor. Glória a Deus, né? Aí olha que coisa linda. Olha que coisa linda. Como um filho com o pai. Venha o teu reino. Seja feita a tua vontade. O verdadeiro filho, ele espera na vontade do pai. Glória a Deus. Ele até pede, não é? Glória a Deus, ele até pede. Né? Como diz aqui, olha só. O pão nosso de cada dia, dá-nos hoje. Ele pede. Na oração tem petições. Glória a Deus. Perdoa-nos as nossas dívidas. Assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos induzas à tentação, nos livres do mal, porque teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Jesus não ensinou isso aqui para a gente ficar, Pai nosso que está no céu, santificado. Não, por favor, essa era já passou. Essa era a era quando nós estávamos no paganismo, na ignorância. Glória a Deus, né? Mas essa época passou, graças a Deus. Então, o Senhor está mostrando aqui, primeiro, respeito, adoração, exaltação, glória a Deus, agradecimento, né? Louvado seja o nome do Senhor. Petição. E por fim, seja feita a tua vontade. A gente agora espera na resposta divina. Ô missionária, ela pode ser não? Pode. Ô missionária, ela pode ser sim, sem dúvida. Mas uma coisa é certa, no sim ou no não de Deus, Romanos 8, 26. Todas as coisas contribuem para aqueles que amam a Deus. Então, se é não ou se é sim, pode ter certeza, vem a melhor resposta da parte de Deus para a nossa vida. Louvado seja o nome do Senhor, Rei da Glória. Oração, oração tem força de mudar o impossível. Louvado seja o nome do Senhor. Muitos são os exemplos da Bíblia Sagrada. Que a oração tem força de mudar o impossível. Glória a Deus. Quem não lembra, né? De Gênesis capítulo 25, versículo 21. Quando Isaac orava, glória a Deus, instantemente por Rebeca, sua mulher que era estéril. Para que Deus viesse abrir a madre e se cumprir as promessas que o Senhor tinha feito a seu pai Abraão, de uma grande descendência a partir deles. Então ele orava instantemente. É tão interessante essa palavra instantemente. De vez em quando. De vez em quando Isaac, eu vou ali. Glória a Deus, vou ali orar. Daqui a pouco Isaac, vou ali orar. Vou ali orar. Era um homem que vivia em oração instantemente. Glória a Deus, de instante em instantes. Louvado seja o nome do Senhor, né? E ele recebeu vitória, porque a oração tem força para mover o impossível. Glória a Deus. E Deus deu logo dobrado a bênção. Nasceu Esaú e segurando ao calcanhar de Esaú veio Jacó. Glória a Deus. E esse outro lindo exemplo, eu acho lindo esse exemplo, amados. 1 Samuel, capítulo 1, versículo 27, Ana chega para o sacerdote Eli, depois de ter gerado Samuel e ter desmamado Samuel, ela chega e diz assim essa frase: por este menino, ó glória, orava eu. Que coisa extraordinária. Aleluia. O menino nem existia. Dá para você acreditar nisto? Louvado seja Deus. O menino nem existia. Ela já orava pelo menino. Que oração. Porque quando ela dobrou o joelho e pediu a Deus, Deus, olha a amargura da minha alma, só balbuciando, se o Senhor me der um filho varão. Ela já orava por Samuel. Glória a Deus, sem Samuel nem existir. Mas ela acreditava
no Deus que traz à existência aquilo que nem existe. Oh glória, como está escrito em Romanos capítulo 4. Louvado seja o nome do Senhor. Eu acho linda essa frase de Ana. Ei, por este menino orava eu. Como? Me explique. Verdadeiramente as coisas espirituais, elas se discernem espiritualmente. Como orar por uma coisa que nem existe ainda? A oração tem poder de transformar os impossíveis. Louvado seja o nome do Senhor, né? Então Deus, Ele é aquele, glória a Deus, que diz para nós neste dia, glória a Jesus, buscar-me-eis e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Então, não perca tempo. Glória a Jesus. Ganhe tempo orando ao Senhor, jejuando, se consagrando. Aleluia. Olha que texto lindo esse que nós vimos aqui em Mateus 26. Jesus estava fazendo uma vigília. Que coisa linda. Jesus foi para o Getsemane e foi fazer uma vigília. Louvado seja Deus. Mas os discípulos não aguentaram a vigília. Eles estavam tão cansados, os olhos tão pesados, tão afadigados. Glória a Deus, com o fardo tão pesado nas costas, carnalmente falando. Glória a Deus. Mas o Senhor, a mesma ordem que Ele disse para aqueles discípulos, você pode ouvir hoje nos seus ouvidos. Glória a Deus, porque eu posso ouvir o Mestre dizer assim, vigiai e orai. Glória a Deus. Para que não entreis em tentação. Na verdade, o espírito está pronto, mas a carne, ela é fraca. Fique com essa escola, glória a Deus, neste domingo, para a glória do nome de Jesus, e põe em prática. Porque a Bíblia diz que os justificados não são aqueles que ouvem, mas aqueles que praticam a palavra de Deus. Amém? Que Deus nos abençoe poderosamente. Glória a Deus, que crie em nós esse desejo tremendo de levar, de viver uma vida de oração. Oremos ao Senhor por tudo que Ele nos concedeu. Amém? Deus eterno e soberano, graças te dou, Senhor, por essa escola maravilhosíssima que o Senhor nos concedeu neste domingo. Deus, que essa palavra penetre na nossa alma como fogo ardente, Senhor. Possamos ter o hábito de oração, Senhor. Deus, possamos estar em constante oração com o Senhor, Deus. Ó Jesus, a Bíblia é repleta de exemplos de vitórias, de homens de oração, mulheres de oração. Deus, que nós possamos viver assim. Que o Senhor possa achar graça em nossas vidas, Senhor. Tira, Deus, aquilo que tem ocupado o primeiro lugar, Senhor, da nossa vida. Tira, Senhor, glória a Deus, e coloca a comunhão contigo, Senhor. Oração é comunhão contigo, Senhor. Quem não ora está intrigado com o Senhor. Deus, eu te peço, nos ajude, Jesus, ajude, Senhor, a viver uma vida de oração, para o louvor e glória do teu nome. Obrigada por tudo, em nome de Jesus. Amém. A paz do Senhor e até a próxima EBD, em nome de Jesus. Nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião, Monte Sião. Nasceu, se nasceu a Assembleia de Deus, a Assembleia de Deus, Monte Sião.